Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Bom dia, povo de Deus! Estamos de volta com mais um programa Deus tem o Melhor. Ainda vivendo a beleza do mês das mães, hoje o programa continua com muita emoção, palavra e uma homenagem linda que marcou o culto do último domingo. Fica com a gente porque hoje tem muita coisa boa por aqui. Esse é o nosso momento de pausa e de conexão com o Pai. Então, respira fundo e permita que Deus fale com você agora. Vamos juntos para o nosso devocional. Graça e paz. Hoje o nosso devocional está lá em João 3, no versículo 27, que diz o seguinte: João respondeu: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. E aí o que a gente aprende com esse texto? Que as coisas que nós recebemos, primeiro tem que ser liberado nos céus, né? Precisa ser liberado dos altos. O Senhor é quem libera para nós a bênção, né? O extraordinário, é Ele quem libera. Então eu preciso primeiro acessar os céus, primeiro eu preciso buscar a Deus, preciso buscar aos céus do Senhor. Só que às vezes o nosso problema é que a gente espera ou cria expectativas para buscar as coisas nas pessoas. E acabamos nos frustrando, né? Então, como a gente vê aqui nesse texto de João, nós precisamos buscar os céus, acessar os céus, buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que a gente possa receber as coisas. Quando os céus liberam sobre nós, né, a terra não tem como negar, né? A terra não tem como segurar a bênção que é nos céus. Então a gente não pode gerar expectativas nos outros e por conta disso a gente se frustra, a gente gera expectativa nas pessoas
pessoas e a gente se frustra, a gente fica decepcionado porque às vezes a gente não recebe, esperando que a pessoa nos dê algo. Por isso que eu tenho que primeiro acessar os céus, criar essa expectativa nos céus, buscar a Deus em primeiro lugar, né? Então, por isso, como que eu acesso essa bênção do Senhor, né? Quando eu busco a Ele de todo o meu coração, quando eu me entrego a Ele, e aí os céus eles vão autorizar. Por isso que antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, busque a Deus, busque os céus, espere que o Pai dê a ordem para nós, que os céus autorizam na sua vida, que o Senhor autorize a bênção na sua casa, que o Senhor autorize a bênção na sua família, que o Senhor autorize a bênção nas suas finanças, que o Senhor autorize a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que você colocar as mãos. Então, espere que o Pai dê a ordem, os céus autorizem e você vai receber essa bênção, aquela que você tanto aguarda. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar ao seu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, a nossa igreja viveu um momento emocionante na celebração do Dia das Mães. E agora você vai conferir um pedacinho dessa homenagem cheia de amor. Dia das Mães é sempre um dia muito especial e falar de você, mãe, é muito fácil, né? Muito fácil. Ai, é a parte mais difícil. Deixa eu ver. A mãe, ela tem um amor sacrificial, ela tem um amor que é incondicional. Ser mãe, para mim, é ter o privilégio de demonstrar o amor de Deus. A minha mãe, para mim, ela é guerreira, ela é instrutora, ela é médica. Minha mãe, ela fica de olho em mim toda hora. Às vezes eu estou no meu trabalho, na oficina, ela fica observando. Quando ela olha um barulho mais forte, ela já vai olhar para ver quem é. A mãe, ela sempre nos protege, ela sempre nos leva a sonhar mais. Ela nunca desiste da gente. Ela sempre está ali. Por mais que você esteja errando, ela está sempre instruindo, dando uma nova história, abrindo nossos olhos para onde a gente está caminhando. É um amor que a gente não consegue medir. E às vezes é até um pouco difícil de falar sobre isso, de expressar quão grande é o significado da palavra mãe. Porque é algo que a gente não consegue mensurar. E a minha mãe, ela é para mim a maior referência de mulher que eu tenho. E eu desejo assim que quando eu for mãe, que eu consiga ser pelo menos metade da mãe que ela é para mim. Porque ela é uma referência de mulher, ela é sábia, ela é inteligente, ela é uma boa esposa. Então eu cresci vendo essa mulher, que é a minha mãe. E eu amo ela de uma forma que eu não consigo nem descrever. Te amo, mãe. A minha mãe, ela nunca desistiu de mim. Apesar de tantas coisas que eu já enfrentei, ou às vezes que eu trago pra minha mãe, ela sempre acreditou em mim, no meu potencial. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz o suficiente, ou as coisas não vão dar certo, mas a gente sempre tem alguém que mostra pra gente que isso não é a verdade, né? A minha mãe, ela sempre foi alguém que me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. E o meu coração, ele se enche de felicidade quando eu vejo que quando a minha mãe, ela cumpre, ela consegue realizar os sonhos dela, é como se os meus sonhos também fossem realizados através dela. E o meu coração se enche de gratidão pela mãe que eu tenho hoje. A minha mãe, ela representa uma mulher guerreira. Desde muito cedo, ela teve que trabalhar e ela ensinou os filhos que ser honesto e trabalhar e conquistar seus objetivos
os seus sonhos pelos seus próprios esforço e trabalho, é uma das coisas mais importantes na vida, né? E ela sempre foi uma pessoa que me incentivou e a nunca desistir. Ela é uma mulher forte, linda, maravilhosa, determinada. Todo mundo que se aproxima dela se apaixona por ela ser uma pessoa muito especial. Ela é especial. Ela é uma mulher de fé, sempre me ensinou sobre fé, a não desistir, persistir e lutar pelos seus sonhos. Então, eu quero lhe parabenizar por esse dia especial, porque você já viveu 6 gerações, está indo para a 7ª, eu vou te contar. O que você viu do mundo mudar, então é muito bom ser aconselhado por você, é muito bom ouvir você. Todos nós sabemos que tudo que você faz, todo mundo aqui sabe que é em prol do próximo, que é em prol do outro, nunca é em prol de você ou dos seus interesses próprios. Até os seus interesses próprios é colocar os outros na frente de você. O que eu discordo algumas vezes, mas faz parte da vida, é uma qualidade sua. E eu quero lhe dizer que você é muito especial. Eu amo muito você, do coração. Aqui, ó. Eu acho que a minha mãe, pra mim, ela é o verdadeiro significado de uma mulher de Provérbios 31. Que é uma mulher virtuosa que excede o valor de muitos rubis. A minha mãe, pra mim, ela é o meu porto seguro. Ela é, além da minha mãe, eu também considero a minha mãe como minha melhor amiga. Porque a minha mãe, ela sempre esteve disponível pra mim. Então, apesar das coisas que eu passo, apesar de todos os problemas, eu sempre tenho para quem correr, que é a minha mãe, que é o meu porto seguro. E eu sei que, não importa quantos anos eu tenha, eu sempre posso contar com a minha mãe. E a minha mãe, ela é o verdadeiro significado de uma mãe conselheira e sábia. Ela tem muito discernimento e ela sempre fala que quando eu chego para ela com os meus problemas, é como se Deus estivesse meio que fazendo com que ela possa aprender a lidar com os problemas. É meio que ela, como se ela crescesse através dos problemas que eu, às vezes, trago para ela. Então, é meio que uma troca. Eu cresço tanto quanto a minha mãe cresce. A minha mãe representa muitas coisas da minha vida. Ela me ajuda nas tarefas de casa. Sem ela, para mim, eu não existiria. Por causa que ela me ajuda em tudo. Ela sempre é meu porto seguro. Eu gosto muito dela, do jeitinho dela. Eu gosto de estudar com ela, gosto de ter um momento só a gente duas. Gosto de assistir filme com ela. Quando ela me dá carinho, quando a gente tem um momentinho para assistir um filme juntas, quando ela me dá presente. Ela é incrível. Me lembro de uma vez que eu estava à tarde em casa, cheguei para ela na pia e falei: mãe, eu estava fazendo a minha primeira graduação. Eu falei para ela: mãe, está muito difícil. Eu cheguei a pensar, pensei em desistir. Ela olhou para mim e disse: não, você não vai desistir, já chegou até aqui. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei para Deus e orei. Eu fiz prova de Deus naquele dia. Eu falei: Senhor, eu tenho sido fiel até hoje contigo. Eu creio que as promessas do Senhor devem se cumprir na minha vida. Eu orei para Deus e fui. Naquela mesma tarde, estava na sala de aula, eu recebi uma ligação de um processo seletivo que eu tinha feito há uns 5, 6 meses mais ou menos atrás. Me ligaram pedindo para eu entregar minha documentação já para começar a trabalhar. Então naquele dia ela foi mais uma vez que me incentivou a não desistir, a sempre continuar firme. E ela sempre foi uma das pessoas que ela sempre disse: nunca abandone os caminhos do Senhor. Ela é para mim um exemplo de fé, de uma mulher guerreira, e que para mim a força dela se resume no amor e em Jesus. Uma coisa, quando criança, que ela sempre me ensinou: Edileuza, sempre fale a verdade. É aquela minha companheira, que está comigo em todos os lugares, que me apoia. É aquela que me incentiva a não desistir. E agora, o nosso hobby agora é ir para a academia. É ela que me incentiva, como sempre, né? É aquela mulher que cuida de cada detalhe. Se eu sou o que eu sou, eu agradeço a ela. E eu sou extremamente grata por tudo que minha mãe tem feito por mim. E é isso, eu acho que eu não tenho mais o que falar. Então mãe não tem explicação. Não se explica o amor de mãe. É um amor tão profundo. E uma coisa eu lembro que uma época eu tive um acidente de moto e ali eu estava no leito
E a minha mãe, ela olhou para o céu e ela disse: meu Deus, que esses homens não tocam no meu filho. Eu ia fazer uma cirurgia. Deus fez um milagre. E aí eu vejo quão grande é o amor de uma mãe. Então, mãe, para mim, não tem muita explicação. Mãe é tudo. Todos nós amamos muito você. Espero que eu consiga vivenciar essa data de Dia das Mães, a data do seu aniversário e muitas outras datas por muito tempo, porque eu tenho a certeza que você vai viver muito ainda. Você é muito especial. Espero que Deus te dê graça, te dê muitos anos de vida. Não é o seu aniversário, mas o Dia das Mães é quase como se fosse, né? Você me aguentou por muito tempo, aguentou minha irmã por muito tempo e continua aguentando. E isso aí é só a mãe que entende. Esse amor aí não tem lógica nenhuma, não. Mamãe, eu te amo. Rocilda Rocha, você é maravilhosa. Você é minha mamis poderosa. Te amo, meu amor. Mamis poderosa. Te amo, mamãe. Mãe, eu só queria lhe dizer que, apesar de eu ser uma pessoa bem difícil de dizer com palavras aquilo que eu sinto, né? Eu amo muito a senhora e eu espero que não só hoje, mas todos os dias a senhora possa se sentir amada, cuidada por mim e pelo meu irmão também. Mamãe, eu te amo muito. Eu nunca vou esquecer a senhora na minha vida. Um beijo. Feliz Dia das Mães. Mamãe, te amo. Te amo, filha. Então, hoje eu agradeço muito a ela e tudo que eu tenho hoje, grande parte, eu devo a ela por me incentivar e não me fazer desistir. Mãe, eu te amo. Obrigado por tudo. Mãe é. Te amo, mãe. Também te amo, meu Seu filho. amor não tem explicação. Mãe, a senhora é muito importante pra mim. Eu nunca vou esquecer da senhora. A senhora vai morar no fundo do meu coração. Feliz Dia das Mães. Eu te amo, mãezinha. A senhora é minha maior referência. Te amo, princesa. Você fez a surpresa pra mamãe, né? Aproveita muito esse dia e paga meu churrasco. Tamo junto. E você já sabe, a Fundação Afifarão segue transformando vidas por meio de ações sociais, educação e cuidado. Vamos ver mais uma dessas iniciativas agora mesmo. A Fundação Afifarão atua na nossa sociedade trazendo cursos profissionalizantes, mudando a realidade de muitas famílias, trazendo oportunidades em vários cursos que nós promovemos, dentre eles na área de música, violão, teclado, bateria, como também na área esportiva. Nós atuamos com hidroginástica para idosos, fitness, pilates e também balé. São coisas maravilhosas que podem mudar a vida da nossa sociedade, principalmente das nossas crianças carentes. Trabalhamos voltados para as nossas crianças e os idosos da nossa sociedade. E como podemos fazer parte desses projetos?
Você pode estar entrando na comunidade da Fundação Aficarão no WhatsApp, onde estaremos divulgando os links para inscrições, avisos e muito mais. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, estamos em todas as plataformas. Esta é a Fundação Aficarão. Então, você também pode participar desses projetos. Aproveite o QR Code que está na tela e faça a sua colaboração. Deus abençoe a sua vida. Agora, silencie o coração, porque Deus tem algo para te dizer através desse momento. Então, receba agora a palavra renovada. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 19 a 21. Ruth, capítulo 1, versículo 19 a 21. Hoje eu quero falar vencendo a amargura. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha que afirmação forte Noemi fez aqui. O que é amargura? Amargura é um estado emocional, é um sentimento que a pessoa tem, não é nem sentimento, é um ressentimento muito profundo. Esse ressentimento é de frustração, é um ressentimento de mágoas que a pessoa vem acumulando durante muitos e muitos tempos, muitos anos. Geralmente, quando ela passa por uma situação de injustiça, quando ela se vê diante de traumas, quando ela não consegue processar uma situação que aconteceu de uma forma saudável, mas aquilo vai trazendo dentro dela acúmulos de tristeza, porque até não reagiu no momento. Essa amargura, ela é tão cruel que ela afeta tanto a tua saúde mental quanto a tua saúde física e rouba de você a sua alegria e a paz. Uma pessoa amargurada, irmãos, é uma pessoa que até para conversar com ela é ruim, porque ela é muito negativista, ela é muito desistida, ela não consegue trazer uma palavra que acomode ou que você se sinta à vontade naquele lugar. Hebreus capítulo 12, versículo 15, está escrito, para que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja que quando nasce uma raiz de amargura, ela cresce, toda raiz, ela se expande e ela acaba que contamina as pessoas do meio. As pessoas com que ela se relaciona, pessoas em casa, uma mulher amarga, um homem amargo, uma pessoa desistida, uma pessoa sem alegria, não tem vontade de coisa alguma. É muito difícil você conviver com pessoas desse tipo. E aqui nós temos uma, Noemi. Noemi era uma mulher amargurada. Essa mulher passou por um período muito difícil. Ela teve 3 lutos que não foi muito fácil. Foi bem complicado na situação dela e mostrou como a sua dor aumentou no decorrer do tempo, perdendo primeiro o esposo e depois cada filho da sua vez. Foi um acréscimo de dor na vida de Noemi. Mas mesmo assim, ela decidiu retornar a Belém. E quando ela retorna a Belém, Noemi quer dizer agradável, significa agradável. Ela é recebida pelas mulheres, essa aqui é Noemi, porque a pessoa amargurada e triste, o semblante muda. Parece até que a pessoa envelhece não sei quantos anos da vida, porque ela perde a alegria até de se cuidar, de se vestir, de se pentear, levanta toda esbaforida, não vai nem no banheiro lavar o rosto, não tem prazer de nada. É
é uma pessoa desistida. E ela chegou com um estado muito deplorável em Belém. E as mulheres disseram, essa daqui é Noemi? E ela disse, não, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Olha, uma pessoa se identificar assim, irmãos, o seu estado realmente é muito, muito difícil. Quando ela olha para si mesma e se vê como essa pessoa extremamente amarga, que não tem mais nem conversa com as suas amigas de antigamente, quando ela poderia, oi fulano, quantos anos eu não te vejo, né? Como é que você está? Aquela alegria que a gente tem quando vê pessoas antigas que não vê mais nada, ela não tinha alegria, ela não tinha prazer, ela não tinha vontade de falar com ninguém sobre isso. E ela ainda alegou no verso 21, de mãos cheias eu parti daqui, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Olha essa expressão, irmãos. O Senhor me trouxe de volta, mas o Todo-Poderoso trouxe a desgraça. Uau! Que Deus é esse? Que tira o que você tem, ainda te devolve como um lixo e uma desgraceira na vida. Uma visão 100% distorcida de Deus. Vamos entender isso melhor, irmãos. Porque todas as vezes que Israel pecava contra o Senhor, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor levantava as nações ao seu redor para levá-los de volta para o propósito. Não é porque Deus era mau, é porque eles precisavam entender que a dependência de Deus trazia paz. A presença de Deus trazia vitória sobre eles, e até hoje é assim. Não pense que a sua vida está ruim, porque tudo está ruim no mundo. Não, porque se não dependermos de Deus, tudo dá ruim mesmo. E Deus deixa para a gente voltar correndo para perto dEle. E aqui é uma prova disso, irmãos. Eles não se lembraram, Israel, eles não se lembravam de Deus quando tudo estava bom. Aí começava a fazer o que era mal. O que eles faziam? Adorar outros deuses, voltar-se para os prazeres, fazer tudo aquilo que nós sabemos, e não caminhavam mais com Deus. Quando você olha o livro anterior de Juízes, ele está cheio de histórias semelhantes a essas, em que Deus precisava levantar libertadores dos inimigos, dos midianitas, dos filisteus, e assim foram os inimigos que Deus usava para trazê-los de volta. E aí, ele olhava para aquela situação. O livro de Juízes, ele termina o último versículo dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto. Aqui está um grande problema, quando cada um quer fazer o que pensa que pode fazer. Eu sou dona do meu nariz, meu corpo é meu dono, eu sou a dona do meu corpo, eu faço o que eu quero. Não funciona assim. O problema de Israel estava exatamente esse, cada um fazia o que bem queria da sua vida. Em todo tempo na história de Israel, quando cada um fez o que quis, o seu fim não foi bom. É só ler a Bíblia. Mas vamos aqui, Elimeleque era o esposo de Noemi. Ele morava em Belém. Belém, a casa do pão. Eu vou sair da casa do pão, aventurar numa outra terra, na terra dos Moabitas, que eram inimigos de Israel naquela época. Por que eu vou aventurar numa terra inimiga? Por que eu vou aventurar num lugar que Deus não me deu para me relacionar com aquelas pessoas? Veja, irmãos, ele não vem maldição sem causa. Ele sabia que isso era proibido pelo Senhor. Não vá para a terra dos seus inimigos, fique aqui, não se junte com outras pessoas. Mas ele não buscou a Deus na sua decisão. Ele quis ir. Ele decidiu ir, levou toda a sua casa para Moabe. Não tem nada aqui que no texto que diga, pesquisei várias Bíblias, que diga que esse homem consultou ao Senhor. Que em algum momento ele quis saber qual era a vontade de Deus para ele. Ele foi morar nessa terra inimiga, historicamente de Israel. E aí, na sua escolha arriscada, não era só por estar ali. Havia muitos deuses diferentes, culturas diferentes, usos de tudo era diferente do que ele aprendeu. E ali, ou se adapta ou pula fora.
porque não dá para ele querer impor a sua cultura no país do outro, impor a sua vontade na nação do outro. Ele teria que se submeter às novas regras. Isso era uma prova, irmãos, de que ele não confiava na provisão divina sobre a sua vida. Ora, se Deus disse que os levaria para uma terra prometida, era ali que Deus iria lhes abençoar. Eu não tinha que sair da minha posição. Como é que eu saio da posição que Deus me levou para a terra prometida para eu me aventurar em Moabe? O que eu vou fazer em Moabe? Eu não tenho o que fazer em Moabe. Eu tenho que permanecer onde o Senhor mandou eu ficar, irmãos. Muitas pessoas tomam decisões como Elimeleque. Essas decisões são exatamente isso. Não consulta Deus, eu vou me aventurar em tal lugar. Eu vou tentar ir para tal terra. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Deus está nesse negócio? É terra de Moabita ou é terra de Jesus? A terra prometida? Muitas vezes é a terra que os meus olhos quiseram. Então, essa decisão é muito séria. Eu preciso buscar a direção de Deus para que não gere morte, nem na minha casa, nem na minha vida. Elimeleque não fez isso, gerou morte nele e nos 2 filhos homens, os 2 provedores da casa dele. Veja, queridos, que coisa seríssima isso. A casa de Elimeleque ficou sem provedor. 3 mulheres não trabalhavam fora, mulheres não geravam rendas, mulheres não vendiam as coisas como hoje se vira nos 30, não, ela tinha que ficar dentro de casa. E aí começa com um discurso desse, que Deus me trouxe essa desgraça. Será que foi Deus que trouxe a desgraça para dentro da sua casa mesmo? Que Deus é esse, irmãos? Eu não consigo enxergar esse nível de desgraça, mas a própria Noemi disse com a sua boca que ela era uma mulher amarga. Ela transferiu a sua dor para alguém, como nós sempre queremos, um culpado da nossa dor, um culpado da desgraça na nossa vida, um culpado porque algo não está dando certo, quando temos que avaliar o nosso coração. O que trouxe tanta amargura na tua alma? O que trouxe tanta tristeza no teu coração? Qual foi o trauma que aconteceu na sua vida? Noemi precisava parar para pensar, qual desses traumas que eu vivi, que me tornou essa mulher tão amargurada desse jeito, que eu não consigo nem sorrir mais. E aí esses pensamentos, irmão, roubaram dela toda a saúde mental, a saúde espiritual de buscar a Deus e até a saúde física. A mulher não tinha mais disposição para nada. Pessoas indispostas é desistida. Pessoas que se jogam porque não quer mais lutar, não quer mais tentar, não quer mais buscar ao Senhor. O Senhor é a nossa força, querido. Se levante, lute. Mesmo diante dessa situação, Ruth não teve a mesma atitude que ela. Apesar de ser uma mulher moabita, ela conheceu o Deus de Noemi. E ela disse, não, eu vou ficar contigo. Porque ela viu que o Deus daquela mulher, e mesmo ela não sendo essa referência, era muito melhor do que os seus deuses lá de Moabe. E ela segue com ela para Belém, por um lugar desconhecido, uma cultura desconhecida, onde ela deixa pai, mãe, parentela inteira, para ir para uma outra terra. Por quê, irmãos? Por causa de Noemi? Ela foi por causa do Deus de Noemi, eu não tenho a menor dúvida disso. Mesmo Noemi desistida, ela queria ajudá-la a vencer o seu luto, a sua tristeza, a sua depressão, até que ela não conseguia lidar com isso tudo. E eu penso que o coração dela se compadeceu, como essa mulher vai viver sozinha naquela terra? Eu vou com ela. E ela foi com ela para Belém. No versículo 3 do capítulo 2, ela decide não só estar em Belém diante daquela situação, mas ela disse, olha, eu vou catar espigas, eu vou nos campos, porque é época de cega, é época de colheita, e eu vou lá colher alguma coisa para a gente comer. Eu vou buscar, porque Israel tem as leis dos pobres, tem a lei do estrangeiro, tem a lei do levirato, tinha várias leis, e todos preservam essas leis. Então ela sabia, morrer de fome, eu não vou morrer. Embora Ruth não soubesse dessas leis. Ela saiu para catar para não morrer de fome. E aqui, irmãos, começa a virada,
porque Ruth era uma mulher guerreira, era uma mulher que não se acomodava. Eu não quero falar muito de Ruth, mas eu preciso falar dela para poder chegar na Noemi outra vez. Porque se não houvesse uma iniciativa de alguém para cutucar essa mulher, ela não voltava para a vida. Ela entrava em depressões em níveis cada vez piores e poderia morrer como seus parentes, seus esposos e seus filhos. A disposição de Ruth de lutar por aquela mulher chama a atenção. E aí, aquela moça sai para buscar algo para comer e traz todo aquele resultado do dia. A Bíblia diz que casualmente ela entrou no terreno de Boaz. Ela nem sabia quem era Boaz nessa história, mas nada na Bíblia é por acaso. Por mais que tenha sido casual para Ruth, foi proposital para Deus. Deus tem propósitos na nossa vida e Ele não nos desampara. Ele sabia o que Ele estava fazendo e o que Ele iria fazer com Ruth e com sua sogra Noemi. E ali, irmãos, Deus estava conduzindo aquela casa por seu propósito. Tem muitas coisas que você pode pensar que não tem nada a ver, mas é Deus propositalmente jogando você dentro do seu propósito ou no seu chamado, como você viu aqui. Esse propósito daqui viria como? Deus estaria trazendo redenção à casa de Noemi através de Ruth. Ela seria o instrumento redentor da casa de Noemi, mesmo ela não sabendo como isso era possível. Mas o testemunho dessa moça correu rapidamente em Belém. O testemunho dela chama a atenção das pessoas naquele lugar, porque até então Ruth era uma moça desconhecida. Olha, Noemi veio com a nora. Quem é essa nora, essa moabita? Né? As pessoas não sabiam quem era aquela moça. Mas Boaz, o dono do terreno, ele soube quem era aquela moça. E ele disse para Ruth: ouve, filha, não vais colher em outro campo e nem passes daqui. Ele sabia que aquela moça era uma moça de caráter, uma moça trabalhadora, porque ele já tinha investigado no meio do povo qual era o comportamento dela, dos seus servos, e ela estava constantemente trabalhando, pouco parou para beber água e para sentar um pouco, mas ela todo o tempo colhendo os restos que caíam das cestas dos segadores, que era permitido. E Boaz, então, começou a fazer algo diferente, porque ele viu a diferença naquela moça. E aqui, irmãos, você vê a diferença de Ruth para Elimeleque. Elimeleque tinha a promessa, morava na casa do pão, sabia que o Deus de provisão viria sobre Israel e abençoaria toda a sua colheita. Mesmo assim, ele abriu mão da promessa, abriu mão da sua terra e do seu Deus para ir para Moabe. E essa moabita vem para Belém. E quando ela chega em Belém, ela dá um testemunho totalmente diferente. Ela entra num tempo de fartura. Quando Deus te conduz a algum lugar, não é para escassez, Ele te leva para fartura e para abundância. O seu estado se torna infinitamente melhor do que o primeiro. Ninguém que chegou nessa igreja hoje está como estava antes. Ninguém. Eu conheço você como chegou e eu sei o que Deus já fez na sua vida até hoje. Todos nós prosperamos sim. E ali no lugar de Elimeleque, que não acreditou, Deus começa a liberar a bênção sobre Ruth. Ali no campo ainda, quando ela estava trabalhando, Boaz dá várias ordens aos seus servos. Ele diz: olha, que ela colha nos campos todos que ela quiser. Não pega só o resto não, deixa cair espiga inteira para ela poder levar para sua casa. Proibiu os servos de tocar nela. Ninguém toca nessa moça, porque é uma mulher sem dono, qualquer homem poderia ter pego ela lá, porque mulher não é respeitada até hoje no Oriente. Ele disse: ninguém toque nessa moça. Olha a provisão de Deus, irmãos. E ele liberou que ela bebesse e comesse à vontade junto com as suas servas, e ainda liberou um lugar para que ela descansasse. Olha as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Colheita abundante nos campos. Diga: eu recebo.
ninguém vai te tocar. Mal nenhum chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você está firme. A bênção é sua também. A terceira bênção, água à vontade para você beber. Tem muita palavra boa para a sua vida. Coma e beba e se farta. E mais ainda, eu ainda tenho um lugar para você descansar. Diga, eu recebo. Queridos, ninguém que caminha com Deus fica de mão abanando. Tem fartura em todas as áreas, tem água para beber, tem descanso e tem segurança. Deus trabalha em nosso favor, é algo extraordinário. Ruth, ela nem estava entendendo. Ela chega para Boaz e lhe faz uma pergunta: como é que você favorece a mim, que sou uma estrangeira? Por que você está fazendo tudo isso por mim? Ela não entendia. E Boaz disse, olha, antes de falar de Boaz, Gálatas 6:7 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Toda a vida dessa moça, junto com a sua sogra, foi de fazer o bem. Então, irmão, vai ter um tempo da colheita. Tudo que você faz de bem, ainda que as pessoas não compreendam, a colheita é sua, a semente é dele. Ele está semeando ingratidão, a colheita é dele, mas a sua colheita vai vir. Não se preocupe com isso, porque a lei da semeadura, ela vinga para todo mundo, em todas as circunstâncias, para os bons e dos ruins. A semente que você planta é a que você colhe. Ainda que você colheu uma de generosidade de alguém e você semeou de ingratidão, a colheita de ingratidão é sua, porque foi a sua semeadura, sua de quem semeou, né? Não você, ok? Você é abençoado. Então veja que essa palavra, ela vinga todo o tempo. Boaz vira para Ruth e diz: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido. Olha o testemunho dessa moça. Me contaram tudo que você semeou na vida dessa mulher depois que ele morreu. Como você deixou o seu pai, a sua mãe e a terra que você nasceu e veio para um povo que você não conhecia. Ele também estava impactado com a decisão dela, assim como Ruth ficou impressionada dele dar tantos benefícios para ela. Ele também estava impactado como uma moça tão nova, abrir mão de toda a sua história, de toda a sua nação, toda a sua parentela, para seguir uma outra pessoa. Era um testemunho tremendo, irmãos. Ela semeou de uma forma generosa a sua vida, na vida de Noemi. E isso tem colheita. Tudo que você semeia tem colheita. Então fique tranquilo, Deus tem colheita abundante para você. A semeadura de Ruth e Noemi, irmãos, foi generosa. E chegou o tempo do retorno. No verso 12 diz que Ruth, ela chega em casa, conta tudo para sua sogra. E aí naquele momento, ela reacende a chama da vida, outra vez em Noemi. Até então, aquela mulher amargurada, aquela mulher que não tinha saída, aquela mulher que não tinha expectativa, aquela mulher que não tinha esperança de nada, é como se a luz viesse naquela mente fechada. E ela olha para Ruth, e ela disse: aonde você esteve esse dia? Ela disse: o nome daquele senhor é Boaz. Essa fala foi o que destravou, foi o gatilho na vida de Noemi. Irmãos, vai ter uma hora que o gatilho vai disparar na tua vida, porque Deus é Deus. Deus é Deus em todo o tempo. Eu fico impactada com isso, porque aquela Noemi amargurada, ela cria uma esperança, vai mudar a nossa vida. Quando o Senhor gera isso em nós, irmãos, algo acontece. Até então aquela mulher não via nada a não ser a casinha e o cantinho dela. E o capítulo 3, verso 1 diz: minha filha, não hei de buscar um lar para que seja feliz. Ali ela decidiu investir na vida da nora, que até então ela nem pensava nela, só pensava na sua dor. O amargurado só pensa na sua dor. O primeiro sinal de melhora é quando tira os olhos de si mesmo para olhar para o outro. Eu vou procurar um lar.
não é uma casa. Tem tantas casas, irmãos, que tem gente dentro, que tem riquezas dentro, mas não tem família. Tem tantas casas que tem tantas coisas, e o dinheiro no banco, fartura, mas não tem amor, não tem nada. Eu vi um testemunho do pastor Marcos Feliciano, que ele falava que ele reclamava muito das filhas, que os quartos eram muito bagunçados, e toda hora que ele passava era uma briga para que cada uma arrumasse aquele quarto, era roupa jogada para todo lado, sapato para todo lado, aquela bagunça de adolescente, e ele toda vez se entrava em crise, brigando com as meninas, ia sair, metade do guarda-roupa ficava em cima da cama, porque era um experimenta-roupa toda hora, né? E era aquela guerra com os adolescentes na casa dele. Mas ele disse que um dia, quando ele saiu do quarto dele, ele passou pelo quarto de uma filha, tudo arrumado, mas ela não estava lá. Ela tinha mudado para uma cidade de São Paulo para fazer uma faculdade. Passou no quarto da outra filha, tudo arrumado, mas ela também não estava lá, estava em São Paulo fazendo também outro curso. E assim foi com os filhos todos. A outra filha tinha casado, a casa estava arrumadíssima, impecável, mas não tinha ninguém. De que adianta você ter uma casa e não ter sua família? De que adianta você estar tudo arrumado e você não ter os filhos ali dentro? Esse é terrível, irmãos. E assim era a vida de Noemi. Tinha aquela casa, mas não tinha alegria de nada. Não tem nada aqui, não tem meu marido, não tem meus filhos, não tenho nada. A tristeza era que tomava conta, mas naquela hora, quando ela falou, Boaz, que disparou o gatilho, os seus olhos saíram de si para olhar para Ruth. Eu vou arrumar um casamento para você, em outras palavras, né? Noemi decidiu romper naquele dia, irmãos, com a sua tristeza. Naquele dia, ela decidiu encontrar um sentido para continuar a viver. O que falta para você encontrar sentido para viver? Falta dinheiro. Será que isso vai trazer sentido? Não, falta uma posição. O que é? Deus, Ele é o Deus que traz solução, irmãos. E Ele trouxe solução para o futuro de Ruth. Só que a solução de Ruth não estava nas mãos de Noemi, mas Noemi iria dar a dica para ela. E ela deu as diretrizes para Ruth do que fazer quando fosse trabalhar naquele campo, no lugar onde ela fosse, que ela estivesse pronta para encontrar com Boaz, tomasse um banho, porque à noite, naquele dia era o dia em que ele dormia lá no campo, aquele dia era o dia que ele já tinha feito toda a inspeção, ia ficar ali, ela tomasse o banho e deitasse nos pés dele, visse onde ele se deitou, ficasse ali quietinha nos pés dele. E ela fez como foi orientada. A importância de você obedecer comandos, embora pareça absurdo. E aí, naquela hora, irmãos, mesmo que ela não estivesse buscando marido, ela foi até aquele lugar. Noemi não disse para ela nada do que iria acontecer, só colocou as palavras na sua boca. E ali naquele campo, os irmãos conhecem a história, ela estava ali servindo o Senhor. Mas todas as vezes que você está servindo o Senhor no campo, enquanto você trabalha para o seu Senhor, presta atenção nisso, irmãos, enquanto você está trabalhando para o Senhor no seu campo, separando o trigo do joio, colhendo a produção, ganhando vidas para Jesus, consolidando vidas, levando para a casa do Senhor, cuidando na célula, dando uma olhadinha, como é que você está, mandando uma mensagem, você está cuidando das coisas do Senhor. Nessa hora, Deus está cuidando das tuas coisas. Se você quer um companheiro, Ele já está preparando seu companheiro ou sua companheira. Ele está olhando as suas necessidades, fique tranquilo. Agora, se você sai do foco, fica procurando a mulher, só dá bola fora, fica procurando o homem, só escolhe mal, fica na tua, fica lá esperando, vai semeando ali, vai trabalhando para o teu Senhor, e Ele vai trabalhando o coração daquele que Ele vai te entregar. Irmãos, é muito diferente, mesmo sem conhecer a lei do levirato, a lei do resgatador, Ruth estava no campo do seu futuro marido e não sabia.
Naquela hora, naquela noite, quando ela se deitou nos pés de Boaz, a conselho de Noemi, como ela tinha dito, à meia-noite, olha, isso não é coincidência na Bíblia, à meia-noite aquele homem acorda e vê aquela mulher naqueles seus pés e diz: quem é você? Quando ela se identifica, Boaz não ousou ficar com ela. Ué, eu sou o patrão, ela não tem ninguém, vou ficar aqui com essa mulher, ela é bonitinha, eu gostei dela. Ele não a tocou, ele não quis passar o pé além daquilo que lhe era permitido. Irmãos, sabe por quê? Lá atrás, ninguém toca nela, lembra disso? Não foi porque ele não quis, porque estamos guardados pelo Senhor Jesus. Ninguém toca nela, e ninguém incluía Boaz. Veja aqui, irmãos, que Ruth, ela faz uma coisa assim fantástica. Diz o texto que ela disse para ele: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o libertador. A lei do levirato. Os irmãos já sabem dessa lei, que o irmão tinha que casar com a esposa do seu irmão, se ele tivesse morrido, para poder gerar filhos sobre isso. O que é o filho sobre ele? O que ela quis dizer com isso? Estende a capa sobre a tua serva. Era um pedido de casamento. E ele aceitou. Ele aceitou, e no outro dia cedo ele foi tratar de todas as coisas. Vou agilizar porque essa outra parte. Ele foi agilizar tudo que a lei mandava fazer, tarará, casa com Ruth. E as coisas começam a mudar, irmãos. Ruth, ela é engravida e Noemi reviveu. O foco aqui é mostrar como Deus cura a amargura, como Deus arranca a dor de dentro da alma. Deus arranca a dor quando Ele vai lá no foco, porque o foco de uma mulher quando casa é ter seus filhos e netos. Ela nunca teve o privilégio de ter, a não ser os seus 2 filhos, de ter um neto nos seus braços, e iria morrer na amargura de nunca ser uma vozinha, a amargura de nunca poder cuidar dele. E Deus, através de Noemi, traz um bebê e coloca nos braços de Noemi. Naquela hora o mundo se abriu na cabeça daquela mulher. A saúde veio sobre ela. A amargura foi vencida, irmãos. E no capítulo 4, verso 15 diz: esse será a profecia dela, ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. De quem era essa fala? Daquelas mulheres que viram Noemi chegar amargurada, feia, batida, acabada, toda velha. Agora encontra uma mulher revitalizada, ressignificada, uma mulher toda recalchutada, porque isso traz até formosura no rosto, né? A alegria do Senhor formoseia o rosto. E agora com o filho nos braços, com uma palavra: esse menino será o restaurador da tua vida. E foi. Queridos, as pessoas pegam muito esse jargão que vó estraga menino. Deixa eu te mostrar que essa filosofia não se cabe na Bíblia. Ruth toma um menino, diz o texto, pôs no regaço e entrou a cuidar dele. E aqui ele mostrou que ela não foi uma descendência, como diz aí, estragada. Vó não estraga filho não, irmãos, porque a descendência de Noemi vieram quem? Ela foi usada para ser curada, mas de Noemi veio Obed. Obed foi pai de Davi, e aí veio todas as outras descendências, e chegou na descendência de Jesus. Não foi uma descendência estragada. Então vamos tirar esse papo que vó estraga menino, porque vó prepara descendência forte e numerosa nessa terra. Sim, é bíblico. E está aqui, Mateus, quando fala de genealogia, ele mostra isso. Esse livro de Mateus capítulo 1 já começa com aquela genealogia. Ai, que chato ler isso. Não, é para provar para você que a palavra é verdade. A genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, no verso 5 diz que Ruth gerou Obed.
foi mãe de Obed, que foi o pai de Jessé, de Davi, e daí vem. Então, deixa eu te falar, o segredo para vencer a amargura é conhecer, o primeiro é conhecer o Deus verdadeiro. Quando Ruth conheceu Noemi, quem conhecia o Deus verdadeiro era Noemi, mas Noemi não o seguia de verdade. Ruth o conheceu e o amou de verdade, e foi a restauradora daquela mulher amargurada. Foi Ruth que Deus usou para restaurar o relacionamento de Noemi com Deus outra vez. Foi Ruth que Deus usou, irmãos, para curar os traumas que ela talvez tenha vivido desde a infância. Há quantos anos vão se acumulando os traumas? Há quantos anos vai guardando amargura no coração e dor? Talvez desde a infância, da juventude, ou talvez quando entrou no casamento, na maturidade, e esse coração entrou nessas crises. E infelizmente na vida de Noemi, a cura chegou na velhice. Irmãos, não permita que isso se prolongue até a sua velhice, não. Noemi foi curada velha já da sua amargura. Vai ficar com essa ferida velha guardada aí mais quantos anos? Você não precisa esperar tanto tempo para que isso aconteça. O teu resgatador chama-se Jesus. O teu resgatador está aqui para tirar você de toda tristeza, de toda amargura, de todo trauma, de toda ferida que ficou lá atrás. Agora, precisa reagir como Ruth, precisa tomar postura como Ruth, não se entregar nas desesperanças. Não, tudo acabou, não tem mais o que fazer. Não, irmãos, ressignifique sua vida. Continue a trabalhar, levanta a cabeça, continua a lançar sementes. A semente que eu lancei aqui, ela não cresceu, mas eu vou andando e lançando semente. Quando eu já andei e lancei semente, já começou a brotar ali. Eu posso até parar aqui, porque eu tenho várias sementes plantadas, e eu vou começar a minha colheita. Aqui não deu bom ainda, eu já estou comendo daquela colheita ali, já estou lançando as sementes de volta. Acabou minhas sementes, já deu fruto aqui. Eu volto para colher outra vez as sementes plantadas, e eu levo as sementes, e assim eu vou caminhando na presença de Deus. É assim que precisamos aprender a credibilizar o que esse livro diz, irmãos. Nós não podemos deixar que as nossas sementes se percam no meio do caminho entre os pios. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é tempo de colheita, o seu tempo chegou. Se liga na nossa programação da semana e venha fazer parte desse mover que Deus está fazendo na Renovada. Vamos agora para a nossa agenda da semana. De terça a sábado, às 5 da manhã, temos o culto da madrugada. Comece o dia com oração e força do alto. E na terça-feira, às 19 horas, continuamos com a série de ministrações no livro de Esdras. E na quinta-feira, temos célula nos lares, com comunhão e muito crescimento. E no sábado, às 19 horas, temos rede de jovens, 25 anos no templo anexo e 26 mais no templo principal. E no domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto, às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. E às 10 horas, Rede Adolescentes. E às 10 e às 18 horas, nós temos os nossos cultos de celebrações. E as nossas bases setoriais estão espalhadas pela nossa cidade, procure a mais próxima aí do seu bairro. Não sabe onde tem? Olhe no site renovada12.com.br e você descobrirá aquela que está bem aí pertinho de você. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Que domingo abençoado e que alegria ver o que Deus está fazendo entre nós. Semana que vem tem mais, viu? E se quiser rever esse programa, quarta-feira, às 9 horas da manhã neste canal ou a qualquer momento no nosso canal do YouTube. Um beijo grande e até o próximo Deus Tem o Melhor.